Paz de Cristo, meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Que esta paz se estenda a toda a família da Assembleia de Deus Restauração Plena, pastoreada pelo meu querido amigo e companheiro pastor Severino. Deus abençoe e que esta bênção se estenda a toda a pleia de obreiros e todos que vão ter o privilégio de acompanhar esta palavra por meio do canal no YouTube e também através de outras plataformas. A minha gratidão a Deus por conceder-me tão grande e rica oportunidade. Quero compartilhar convosco de uma porção sagrada inserida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 4, versículo 50. Está escrito: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. O texto bíblico diz-nos que 2 dias depois de Jesus passar por Samaria e realizar uma grande cruzada evangelística que incorreu na salvação da mulher samaritana e de todos os seus contemporâneos, a Bíblia diz que Jesus vai se dirigir para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta, ele não tem honra senão na sua própria pátria. Esta referência Jesus fala concernente à rejeição dos nazarenos, porque quando Jesus esteve em Nazaré, Jesus não foi reconhecido, Jesus não foi tratado da forma que merecia. Os nazarenos lhe desprezou ao ponto de tentar contra Jesus uma emboscada, mas por meio dos céus Jesus obteve tão grande livramento, pois o intuito e o intento do coração malicioso dos nazarenos era precipitar Jesus do monte, mas a Bíblia diz que Jesus passou por meio deles sem que eles percebessem. Por isso Jesus está testificando que um profeta, ele não tem honra a não ser na sua própria pátria. E diz o texto bíblico que chegando Jesus na Galileia, os galileus os receberam com o coração festivo. A Bíblia diz que os galileus haviam assistido às grandes obras de Jesus Cristo em Jerusalém, tudo quanto ele fizera. E diz a Bíblia que estes que tinham ido à festa e que assistiram às grandes ações de Jesus Cristo por intermédio do poder do Espírito Santo se alegraram. E o texto diz que pela segunda vez Jesus vai a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Na primeira vez que Jesus esteve em Caná da Galileia foi quando Jesus principiara o seu ministério. E neste primeiro milagre, Jesus, ele realizou uma obra extraordinária. Em um casamento, o vinho havia acabado, mas Jesus estava na festa. E diz o texto sagrado que Jesus, por obra miraculosa, transforma águas em vinhos, águas imprestáveis que estavam em talhas de pedra. Jesus as toma e, pelo poder sobrenatural que vergava sobre os seus ombros, Jesus transforma água em vinho. Este milagre marcou profundamente o prelúdio, o início do ministério de Jesus Cristo. Ora, Jesus, então, realizando tão grande milagre, o seu nome passa a ser conhecido em todos os termos adjacentes, de modo que a sua fama corria. Mas a verdade deste milagre é que o poder de transformação, ou o poder transformador de Jesus, sempre se revela
em ambientes aonde para o homem simplesmente resta colocar um ponto final. Mas Jesus tem o poder de ressignificar, principalmente quando o homem diz que acabou. Jesus, ele intervém com o poder de transformação, porque Jesus transforma situações, Jesus transforma ambientes, Jesus transforma as circunstâncias de opróbrio em oportunidade de celebração. E diz a Bíblia que pela segunda vez Jesus retorna a esta região geográfica de Caná da Galileia. E nesta feita, a Bíblia diz que havia ali um oficial do rei, evidentemente alguém que ocupava uma patente de proeminência, de relevância e de destaque. E diz a Bíblia que o filho deste oficial do rei estava enfermo. E ouvindo ele que Jesus estava em Caná da Galileia, este oficial do rei, ele se dirige até Jesus. Este oficial do rei, ele vai sair de Cafarnaum, onde o seu filho estava enfermo, e vai ao encontro de Jesus. E ele foi porque ouviu que Jesus estava indo para a Galileia. E a Bíblia diz que quando este oficial, ele chega perante o Senhor Jesus, ele vai rogar, ele vai pedir. E o pedido deste pai é que Jesus pudesse descer e curar o seu filho. Este homem, ele se submete a um ato de humilhação, porque ele reconhece que, embora tivesse muitos recursos à sua disposição, de nada valeria, porque o seu filho estava necessitando de uma cura. O que o poder, a posição, a condição financeira não seria capaz de lhe proporcionar. E diz a Bíblia que este oficial, ele se humilha, ele roga e ele pede que Jesus descesse e o curasse, porque ele já estava prestes a morrer, ele já estava à morte. Então subentende-se que esta enfermidade havia se agravado. Então Jesus, como sempre sábio, pensou consigo: se estes não virdes milagres, se eles não verem milagres, eles jamais crerão. E diz a Bíblia que Jesus vai agora mostrar para este oficial o poder da palavra. Ele está em desespero, só que o desespero do homem é a oportunidade de Deus agir. O desespero do homem é o momento crucial para Jesus intervir e mostrar a nossa fragilidade, mas não expor a nossa vergonha. Então diz a Bíblia Sagrada que este oficial suplica dizendo: vá, Senhor, antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus com muita autoridade e ousadia, Jesus vai dizer: vai, o teu filho vive. Jesus, ele não estava em Cafarnaum, mas a palavra que Jesus vai liberar de Caná da Galileia vai alcançar o menino que estava enfermo à beira da morte em Cafarnaum. Jesus disse: vá, porque a morte já foi impedida de levar o menino. Porque quando Jesus disse vá, porque o menino vive, Jesus está dizendo: o luto foi cancelado na sua casa. Agora, por que o luto foi cancelado? Porque o oficial do rei, ele foi ao encontro de quem pode, ele foi ao encontro de quem tem o poder para mudar as sentenças e levantar da morte para a vida aqueles que estavam sob um decreto de luto. Diz a Bíblia que quando Jesus disse vá porque o menino vive, o homem creu, porque o segredo não está só em ouvir, o segredo está em crer na palavra que sai da boca de Jesus. E ele creu na palavra e foi-se. Diz a Bíblia que quando ele está indo, saiu ao encontro deste oficial do rei, os seus servos lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perceba que a palavra, ela provocou uma boa nova.
Deus, ele vai trazer sobre a sua história uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra que mudará totalmente o eixo da sua história. Se é problema de ordem familiar, basta uma só palavra. Se é problemas relacionados à saúde, basta uma só palavra de Jesus. Se é problemas relacionados ao seu psicológico, basta uma só palavra de Jesus. Se porventura algumas coisas saíram dos seus devidos lugares, com uma palavra, Jesus ele vai arrumar a casa. Se é problema de inquietação, a palavra que Jesus está liberando sobre a tua vida vai trazer quietude para a sua alma, vai desconstruir toda a plataforma de ansiedade, todo sentimento de dor, de angústia, todo flagelo, e vai propiciar para o seu coração, para o seu espírito e para a sua alma o refrigério, a paz que excede todo entendimento. E diz a Bíblia que quando saíram ao encontro de Jesus, o oficial ele estava tendo a sua história completamente redirecionada, porque o segredo é sair ao encontro de Jesus. O segredo é rogar diante de Jesus, porque aquele que se apresenta diante de Jesus estará sempre preparado para se apresentar diante dos homens. A Bíblia diz que os servos deste oficial saíram-lhe ao encontro, e ao saíram com a notícia dizendo: o menino vive. E o oficial ele estava certo de que a palavra de Jesus havia funcionado, porque ele pergunta: a que horas o menino ficou curado? Aí os seus servos lhe respondem: por volta das 7 horas. Então o oficial lembra, foi exatamente o momento em que Jesus liberou a palavra. E diz a Bíblia que creu no Senhor, ele e toda a sua casa, porquanto fora aquela mesma hora que o menino havia sido curado. Eu quero profetizar que pelo poder da palavra, algumas situações estão sendo mudadas e alteradas para a glória do nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe, e que esta mesma palavra, ela tenha poder de funcionalidade nas mais diversas áreas da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Os irmãos que acompanharam esta mensagem e que puder e quiserem nos seguir no nosso canal, nós estamos postando também devocionais que certamente vão edificar a sua vida. Não esqueça de ativar o sininho para chegar as notificações e você e a sua casa ser edificado. Deus em Cristo Jesus vos abençoe.